Boa noite. As águas do Senhor, elas têm poder de transformar, têm poder de curar, de trazer a vida novamente. Mas eu quero te perguntar se aí no seu ser há um espaço para que as águas do Senhor tomem todo o seu ser, te transformem, porque às vezes nós ocupamos os espaços com tantas preocupações, com tantas coisas, e o Senhor só pede espaço para agir na sua vida. Que o seu coração nesta noite esteja preparado e que você dê espaço para que as águas do Senhor transformem e tragam vida àquilo que já está morto. Se coloque de pé, vamos cantar essa canção. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir.
E junto conosco venha dizer isso agora. Senhor Jesus, eu ainda creio que há esperança, que na sua presença vai voltar a florescer, mesmo que diante dos meus olhos esteja cortado, derrubado, ao cheiro das águas, vai brotar e vai dar ramos como planta nova, em nome de Jesus. Senhor, eu não sei o que está cortado, o que está derrubado, o que está perdido, o que está com cheiro de morte, o que está soterrado, o que está entulhado, o que está impedido, o que está limitado, mas eu sei que a tua palavra é a palavra final. Não é a palavra do homem, não é a palavra da circunstância, mas a palavra que vem do teu trono, que vem da tua autoridade, a palavra que deu origem a todas as coisas, que colocou em ordem o caos, a palavra que criou o que não havia, e a palavra que traz à existência o que hoje não existe. É nessa palavra que nós firmamos o nosso coração, que iniciamos essa celebração, confiando de que há esperança. Pessoas podem ter dito que não há mais, situações podem ter decretado que não há mais esperança, mas essa noite a tua palavra nos levanta, nos coloca de pé, abre os nossos olhos para enxergar além e adiante, e recebemos pela fé, ó Deus, a convicção, recebemos pela fé a certeza de que o Senhor está regando, de que o Senhor está fluindo, de que o Senhor está movimentando as águas para conspirar ao nosso favor com a tua presença e restaurar o que está destruído e dar vida àquilo que estava morto. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós olhamos para o que está cortado, nós olhamos para aquilo que está sem esperança e declaramos vida em nome de Jesus, vida, restauração em nome de Jesus, porque é na tua palavra que lançamos a base da nossa fé em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pela tua presença em nosso meio, em nome de Jesus. Antes de você se assentar nesse ambiente de fé, de esperança, eu queria que você ministrasse isso no coração que está perto de você, mas com convicção, com certeza, e dissesse para alguém que está perto de você: não desista, ainda há esperança em nome de Jesus. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? E para você que adora em casa: não desista, ainda há esperança pela palavra de Deus. Ele tem a última palavra e Ele quem decreta os planos e os projetos sobre a sua vida. Então ainda há esperança em nome de Jesus. Amém, isso. Depois que você cumprimentou, você pode se assentar. Queremos dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco, especialmente os nossos visitantes que vieram aqui prestigiar esse momento com a sua presença. E que bom que você veio, que bom que está aqui. Sinta-se à vontade para voltar outras vezes, sentir acolhido aqui em nosso meio. Deixe-me passar alguns avisos rapidamente, para que você possa saber o que nós estamos realizando aqui na nossa comunidade. Nessa próxima quinta-feira, nós temos o tradicional encontro da Rede Fruto Maduro, que é a rede para mais de 60 anos aqui da nossa comunidade. Vai ser das 14 horas em diante. E se você tem mais 60 ou conhece alguém que poderia participar, por favor, faça o convite, traga até esse lugar, que tem sido um período de ministração e de bênção à vida das pessoas que têm mais 60 aqui na nossa comunidade. E também nós estamos inaugurando algo novo aqui na nossa comunidade. Inaugurando algo novo é interessante, porque é a mesma coisa, né? Nós estamos trazendo uma novidade, que é a primeira feira de artesanato que vai acontecer aqui na nossa igreja, produzida pela Rede Fruto Maduro. O nosso propósito é incentivar, estimular as pessoas que entraram na melhor idade a continuarem nessa sensação de produção, nessa sensação de utilidade, nessa sensação também de atividade. E nós estamos preparando agora, nessa sexta, das 13h30 até as 17 horas, e no sábado, das 8h30 até as 11h30, uma exposição das atividades artesanais que a Rede Fruto Maduro realiza. Com certeza é um jeito de você prestigiar, incentivar e abençoar também a nossa Rede Fruto Maduro. Você quer conhecer? É nessa sexta e neste sábado, sexta à tarde, sábado de manhã, aqui na nossa igreja, haverá um ambiente preparado para a primeira feira de artesanato da Rede Fruto Maduro. E se você quer aprender mais da palavra de Deus, nós temos um curso de teologia que estamos inaugurando aqui nesse momento. Na verdade, é a teologia da salvação. Nós vamos pegar uma
pegar um braço, um ramo da teologia e vamos estudar aprofundadamente. Se você deseja participar desse curso, ele vai acontecer às segundas-feiras do mês de agosto e entrar um pouquinho no mês de setembro. São de 6 a 8 encontros, dependendo do andamento do curso. E se você deseja participar, precisa apenas dar o seu nome na secretaria. Não tem custo algum, é totalmente gratuito, mas para organizar o ambiente, organizar também os materiais, nós precisamos saber quantas pessoas estarão conosco. E se você se interessar, começa em agosto, às 19h30, todas as segundas-feiras aqui na nossa igreja, e você pode dar o seu nome ainda hoje e se preparar para o curso de Teologia da Salvação, tá bom? Outro aviso também relacionado à nossa Festa das Nações. Está voltando, está chegando, e nós estamos com muita alegria podendo dizer isso para você, que na segunda semana de agosto, nos dias 12 a 13, nós estaremos ali, aqui na nossa rua mesmo, com a nossa tradicional Festa das Nações, culinária típica de algumas nações, apresentações, momento de comunhão. E você que já conhece o padrão da nossa festa, eu tenho certeza que você já vai reservar na sua agenda. Se você ainda não conhece, é convidado a participar. E também convide mais pessoas para estarem conosco e reservar essa data. Estamos organizando tudo com muito carinho para podermos fazer essa festa, que já é tradicional na nossa cidade e que já fazia 2 anos que nós não tínhamos a disponibilidade de realizá-la presencialmente. Então nós vamos fazer isso e estamos com muita expectativa para retomar com essa atividade. E agora o mês de julho, nós reservamos todo o mês de julho, todos os anos, para um momento de jejum e de oração, convocando toda a igreja. Nós sabemos que a maioria das pessoas que participam da nossa Terça da Esperança, elas não são membros, então muitas vezes não ficam participando desses eventos. Mas eu queria trazer esse aviso para você também, caso você tenha o interesse de participar conosco. O que você precisa fazer? É só mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp aqui da nossa secretaria e escrever jejum. Nós vamos colocar você na nossa lista de transmissão, mas para isso você precisa cadastrar o nome da secretaria no seu WhatsApp, tá bom? Secretaria 43 3232 1397. Inclusive quem não mora no estado está assistindo pela internet também pode participar. E você vai entrar na nossa lista de transmissão. Todos os dias, durante 21 dias, você vai receber um devocional para lembrar que você está no momento de consagração. O que nós fazemos? Nós separamos algo que é essencial, importante para nós e rejeitamos isso, negamos isso durante 21 dias. Pode ser a carne vermelha, o carboidrato, o pão, o cafezinho, pode ser o doce, pode ser uma refeição que você queira tirar, mas o fato é algo que te faz falta durante 21 dias para você dizer: isso é importante para mim. Mas eu rejeito isso para dizer que Deus ainda é mais importante, a sua presença é mais fundamental para a minha vida. Isso é o jejum. O jejum não é para mudar Deus, não é para Deus atender aos nossos pedidos, é para a gente ficar mais sensível à voz dEle. Então eu convido você que participa da Terça da Esperança, que não é membro da igreja ainda, é o nosso convidado aqui. Se quiser participar, é muito bem-vindo. A única coisa que você tem que fazer é separar um tempo para todos os dias ter um tempo de meditação na palavra, de oração e se lembrar que você está em jejum. E nós vamos ajudar você com isso, através do WhatsApp, através da nossa lista de transmissão, tá ok? Eu não sei muito bem como funciona, não tem problema, deixa o seu nome que no primeiro dia você vai receber uma relação, um informativo de como funciona o jejum e como você deve se preparar para esse momento, tá bom? Então faça isso, mande ainda hoje, se prepare essa semana, porque na segunda-feira que vem é o primeiro dia do nosso 21 dias de jejum. E na terça que vem, teremos um momento aqui no nosso culto para orar para aquelas pessoas que atenderam ao nosso chamado e entenderam também o propósito de jejuar conosco na nossos 21 dias de jejum e oração. E o tema é profundidade, crescendo espiritualmente com Deus. E por fim, nosso último aviso é da Rede Teens, vem da galera adolescente. Amanhã à noite começa um novo tema e vai ser falado sobre identidade. Tema importantíssimo, principalmente para essa nova geração que tem deformado muito da sua dignidade, baseado no que os outros pensam, no que os outros dizem, mas não em quem eles de fato são. Então nessa quarta-feira, você que é adolescente, você que é pai de adolescente, tá aí o aviso, é para você. Por favor, se programe para estar aqui às 20 horas, ou trazer o seu filho aqui às 20 horas para um novo tema, identidade. Começa amanhã à noite e será durante todo o mês de julho. Nós também temos hoje aqui, visitando pela primeira vez a nossa igreja, um pequeno bebezinho chamado Vitor Lucas. Eles não são membros da comunidade, mas pediram para que a gente pudesse apresentar, e nós vamos abençoar essa criança então. Quero convidar a família a trazer o Vitor Lucas aqui à frente, nós vamos orar por ele. A mãe é a Patrícia e o pai é o João Vitor, e eu vou pedir para o pastor Rodrigo vir fazer essa oração e abençoar poderosamente a vida do Vitor Lucas, que nasceu no dia 22 de outubro e hoje está completando aí então
mais de 8 meses, nós vamos orar por ele. Pode vir aqui à frente, por gentileza. A Patrícia e o João Vitor, né, são os pais, e nós vamos abençoar agora. O pastor Rodrigo vai orar por esse pequeno. Igreja, eu quero pedir vocês a colocar de pé neste momento, por favor, e continue com suas mãos estendidas. Vamos abençoar a vida do Vitor Lucas. Ele saberá que uma igreja orou por ele nesse dia. Como a igreja esteve orando, clamando ao Senhor. Libere palavras sobre a vida dele, sobre essa família, queridos. Libere palavras que você crê que Deus tem um propósito nessa família, na vida do Vitor Lucas. Senhor, nós como igreja do Senhor queremos levantar um clamor nessa hora, pela vida do Vitor Lucas. Nós o abençoamos e declaramos que você cresça no temor do Senhor Jesus todos os dias da sua vida. Nós o abençoamos para que você faça a diferença na sua casa, nessa geração, na sua família. Nós o abençoamos para que os planos de Deus prosperem sobre a sua vida. Você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para manifestar a glória de Deus nesses dias. Nós, como igreja do Senhor Jesus, liberamos palavras proféticas sobre ele, Senhor. Nós abençoamos essa casa, abençoamos essa família, os pais. Senhor, dê-lhes sabedoria, discernimento aos pais. Que o Senhor seja com eles, abençoando. Nós, ó Pai, declaramos que o Senhor seja com eles todos os dias das suas vidas, para a honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Irmãos amados, nessa hora nós iremos aproveitar e devolver no altar do Senhor nossos dízimos e ofertas. Você que veio preparado para essa hora, enquanto nós estivermos louvando, você faça isso. Caso você nos visitando, por favor, não se constranja nessa hora, mas você sentir no seu coração de ofertar algo, faça o que você sentir no seu coração, mas o mais importante é você estar aqui conosco nessa noite para adorarmos ao Senhor Jesus. Vamos louvar aí nessa hora, queridos. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou render perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou render perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração
promessas do Senhor, Ele é fiel para cumprir. Oh, expresse todo o seu amor agora, toda a sua confiança, a sua fé. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Nós cremos em Ti, Jesus. Oh, nós cremos em Ti. Usa-nos para fazer obras maiores. Oh, confiamos em Tuas mãos, confiamos em Tuas promessas. Um Deus que não nos deixa, que não nos abandona. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. E me manifestarei, e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Diga isso. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. 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 Ame mais a Ele, confie mais nele. Oh, Ele te chama sobre as águas. Venha, filho. Venha, filho, ao meu encontro. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme.
confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Peça isso a Ele, oh Senhor, aumenta a minha fé. Quero te amar mais, Senhor. 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 Nos ensina a te amar mais, com intensidade, Pai. Oh, a ter um relacionamento profundo e íntimo contigo. E assim, a nossa fé será mais firme em tua presença. Aleluia. Amém. Você pode se sentar. Aleluia. Que você faça parte desses que querem amar mais o Senhor, como o Ministério de Adoração nos conduziu a dizer nesse momento, que não seja apenas uma frase, mas que seja algo que saia do nosso coração e tenha sentido. Amar a Deus. Você veio a esse lugar não apenas por um acaso, mas por ser muito amada e muito amado por Deus, e também para devolver isso a Ele através do seu amor, através também da sua entrega. Por isso que nós chamamos de adoração. A adoração é o ato de entregarmos a Deus a honra, a glória e o louvor que só a Ele pertence. Hoje nós vamos continuar conversando sobre rompendo as barreiras, e eu queria falar para você que nós precisamos aprender a lidar com essas barreiras que são muito presentes na nossa vida, que na verdade a palavra barreira é obstáculo, limitação, empecilho, são palavras sinônimas que dizem que até aqui você pode, mas além daqui você não deveria se aventurar a ir. Na verdade, romper barreiras é fruto de alguém que é um tanto quanto teimoso. A teimosia nesse caso acaba sendo um benefício, acaba sendo uma virtude. Lógico que ninguém gosta de filhos teimosos, maridos teimosos, esposas teimosas, mas um certo grau de teimosia sempre faz bem quando diz respeito a limitações e obstáculos, porque é sempre a maneira de nós mostrarmos de que aquilo pode ser superado, aquilo pode ser transformado. E eu acredito que eu sou uma pessoa um tanto quanto teimosa. Já aprendi isso desde cedo, quando alguém disse para mim que aos 12 anos de idade aproximadamente, que eu nunca conseguiria ser um jogador de futebol. Aos quase 17 anos de idade, eu estava num time já profissional e renunciei à carreira de jogador para dizer, eu tenho um chamado muito mais lindo do que esse de fazer o Corinthians ganhar. Que eu tenho um chamado para servir a Jesus e a amar a Deus e falar do Evangelho às pessoas. Então eu fui um tanto quanto teimoso, nunca fui muito habilidoso, nunca fui o melhor do time, mas era o que chegava primeiro no treino, o último a sair, e quando estava todo mundo tomando banho, eu ainda estava no campo treinando fundamentos. Ou seja, a teimosia me deu alguns benefícios. Quando nós tínhamos em torno de 4 anos de casado, alguém disse para nós, alguém especialista, que nós não poderíamos ser pais de maneira natural. E a teimosia nos trouxe aí o Heitor e a Ana Luísa de uma maneira maravilhosa. Em 2015, quando eu cheguei aqui em Sertanópolis, algumas pessoas disseram, não, isso não funciona em Sertanópolis, a igreja em Sertanópolis não entende isso. E hoje que nós vivemos nessa comunidade é o fruto também de uma certa dose de teimosia, de insistir, de permanecer, de persistir. Não estou dizendo que você deve ser teimoso em tudo, porque às vezes a teimosia simplesmente pode ser trocada pela palavra desobediência. E aí você continua num caminho onde Deus está fechando as portas.
Mas também desistir logo em seguida, onde algum obstáculo e alguma adversidade se apresente diante de você, é covardia. Por isso que é necessário persistência. E eu digo que os persistentes sempre têm uma dose extra de teimosia, porque o que nós mais aprendemos é sobre as limitações da nossa vida. E existem limitações que nós estamos conscientes, limitações que são verdadeiras, limitações que nós não podemos driblar e temos que assumir. Por exemplo, uma limitação minha, embora eu gostaria muito de fazer isso, embora que os melhores sonhos que eu já tive sempre se relacionam a isso, e talvez você deve sentir a mesma coisa, mas a sonhar de que você está voando. Já pensou? Voar, é um dos sonhos mais gostosos, fala a verdade. Você está sonhando que está voando, não é uma sensação de alegria, de liberdade, de leveza? Mas a gente sabe que se a gente pular de um prédio do 12º andar, nós não vamos voar, nós vamos permitir que a lei da gravidade atue sobre nós, e então nós esborracharemos no chão, como qualquer ser humano que não tem asas, porque o ser humano não tem asas, e essa é a nossa limitação. Limitação também em relação à nossa velocidade. Eu não vou conseguir correr mais rápido do que um automóvel. Limitação em relação ao meu corpo, ao meu organismo. Eu não posso comer tanto quanto eu gostaria, embora que no final de semana eu acabe extrapolando com a feijoada da mãe. Ou seja, tem várias limitações que eu sei que eu não devo ultrapassar, porque aquilo incorre em risco para a minha vida e eu estou consciente disso. O problema não são as limitações que eu estou consciente, são verdadeiras, são perceptíveis e comprovadas. O problema são as limitações inconscientes. Essas limitações que vêm sobre nós e que nos atingem de uma maneira ao ponto de limitar os nossos passos, de sempre nos fazer retroceder. Sempre quando nós vemos uma adversidade, nós dizemos: não, não vai possível. Não, comigo não dá certo. Não, eu não nasci para isso. Ou sempre estamos desistindo de alguma coisa. Desistindo de aprender violão porque chegamos na parte da pestana. Se alguém já tentou aprender violão, sabe que o dó, o ré e o mi é muito fácil, mas vai fazer o fá sustenido menor. Você sabe que o sofrimento vem ali. Então você fala: não, isso não é para mim, mas é só uma pestana. E depois de passar a pestana, você sabe que é uma coisa maravilhosa, saborosa. Mesma coisa quando eu me aventurei a aprender o francês. Fui aprender essa língua, e quando eu cheguei no Passé Composé, e eu falei: meu Deus, por que eu gastei meu dinheiro com esse curso? Não devia ter chegado até aqui. Mas a persistência e sabendo de que eu tinha que cumprir com meus créditos, porque eu tinha gastado um bom dinheiro naquilo, fez com que eu persistisse, e depois, que bom, passei disso. Existem limitações sobre nós, que muitas vezes nós colocamos, e são inconscientes. A gente diz que não consegue. Então matriculamos num curso, paramos no meio. Começamos um relacionamento e não persistimos porque a pessoa é difícil, novidade, né? Começamos uma campanha, paramos na terceira, porque agora ficou um pouco mais difícil por causa do meu trabalho, que eu tenho que sair mais tarde. Ou seja, tudo vai, parece que conspirando para dizer: você não pode, você não consegue, você não deve, não vá adiante. Queridos, se nós parássemos na primeiro obstáculo que nós encontrássemos, eu diria uma coisa para você: nem nascido você teria. Porque aquele óvulo era muito mais forte, muito mais resistente do que a força do espermatozoide para conseguir penetrar e fecundar aquele óvulo. Mas por não se limitar àquela barreira, ele continuou persistindo. E aquele espermatozoide olhou para todos os lados e viu: mas tem um monte. Eu sou só mais um no meio desses. Tem alguns que são mais fortes, tem alguns que mexem a sua caudinha mais rápido, tem outros que estão melhor posicionados, tem outros que chegaram primeiro, mas eu sou só mais um. Só que aí está você. Estou contra todas as probabilidades. Talvez você chegou atrasado, talvez você era um menorzinho, talvez você não tinha tanta mobilidade, mas você chegou aqui. Mas quem será que foi que te ensinou que as circunstâncias da vida colocam limites e diz que você não pode mais, que você não consegue, que você não nasceu para isso? Em parte, eu acredito que nós devamos olhar de uma maneira muito séria o que eu estou dizendo aqui. Limitações que eu estou não consciente. Limitações que estão abaixo da superfície, que eu não consigo compreender, mas que definem as minhas desistências. Desisto do casamento, desisto da fé, desisto da busca, desisto da promoção, desisto da saúde, desisto de ser melhor, desisto daquela oportunidade. Sempre estou dando um passo atrás. Em parte, talvez tenha um pouco a ver com o que você recebeu na sua infância. Quantas vezes você escutou a palavra não pode?
E quantas vezes essa palavra não pode veio seguida de uma explicação? E nós fazemos isso com os nossos filhos o tempo todo. Não pode. Não pode pôr o dedo na tomada, não pode subir na cadeira, não pode subir na árvore, não pode bater no amiguinho, não pode fazer aquilo, não pode. Nós simplesmente falamos não pode, mas as explicações não vêm. E logo então nós percebemos que se existe algum tipo de restrição, isso é impossível para nós, porque nós recebemos desde pequenos que não pode, não pode, não pode, e nós fomos internalizando de que é impossível para mim. Não é que não pode, eu não posso. Em algum momento da sua trajetória, em algum momento da sua vida, você trocou a palavra não pode porque não é devido, pelo não posso porque não sou capaz. Então eu vou repetir para você, porque isso aqui é uma luz sobre o nosso entendimento. Em algum momento da sua história, você que é um vencedor por natureza, você que contra todas as probabilidades está vivo, contra todas as probabilidades está casado, contra todas as possibilidades tem filhos, contra todo o mercado que conspira você tem trabalho, você que está aqui e não viu isso, em algum momento da sua história, você trocou o não pode, porque não era conveniente, pelo não posso, porque não sou capaz. Esse é o problema. Porque não pode pular do 12º andar, porque não é conveniente, ok. Não pode atravessar a rua correndo, ok. Não pode colocar o dedo na tomada, ok. Não pode bater no amiguinho, ok. O problema é quando eu não posso alcançar minha felicidade, não posso persistir nos meus sonhos, não posso ser uma pessoa de bem, não posso vencer os vícios que se instalam na minha família, não posso crescer emocionalmente, não posso. Então, onde será que a gente se perdeu? E interessante que talvez até a religião que você praticou, ou a religião que você vem praticando, tem sido um instrumento poderoso para colocar limitações na sua vida e dizer para você, você não é capaz. Lembre-se, eu não estou dizendo do não pode por não ser conveniente, eu estou dizendo de não pode porque você não é capaz. E talvez até a religião tenha atuado de uma maneira negativa para te trazer até aqui. Por isso eu queria conversar com você sobre Marcos capítulo 3, de uma pessoa que acomodado na religião disse eu não posso. E talvez seja exatamente o quadro, o retrato do que você tem vivido, experimentado e até mesmo sofrido nos dias atuais. Marcos capítulo 3, diz a palavra que noutra ocasião, para aqui só um minutinho, porque eu gosto muito da Bíblia. A Bíblia, ela é um texto completo, cheio de detalhes enriquecedores. Então eu convido você a sempre se aprofundar, nunca ficar na superfície de uma pregação de terça-feira, mas aprofundar na sua casa. Leia o capítulo 2. O que tem no capítulo 2? O que está dizendo no capítulo 3, noutra ocasião, ou seja, logo a seguir disso. Em Marcos capítulo 2, Jesus entra numa casa para pregar. A multidão enche a casa. Os homens da lei e os religiosos estão olhando curiosamente e de uma maneira julgadora contra o ministério de Jesus para ver se ele curaria alguém naquele lugar. De repente o telhado se abre, desce um paralítico que foi içado por 4 amigos que o carregaram até aquele lugar. Então, no meio daquele momento, Jesus olha para aquele paralítico e diz, levanta, toma teu leito e anda, porque seus pecados foram perdoados. E os fariseus, doutores da lei, os religiosos dizem, como assim? Como esse homem ousa falar que os pecados dele são perdoados? Ele não é Deus? Veja só o quadro de referência que eles tinham. Jesus não encaixava na religião que eles tinham. Jesus acabara de curar um homem, perdoando os seus pecados, mas aquele Jesus não se encaixava no modelo religioso que eles tinham. Isso é um drama, porque muitas vezes o Jesus que nós pregamos desse púlpito não se encaixa no padrão mental que você criou de um Jesus, ou de uma religião, ou de uma igreja, ou até mesmo de uma tradição. Por isso que o texto continua. Jesus, ele se opõe, ele se confronta com todo esse status quo, todo esse modelo de religião que coloca limites ao ser humano. Aquele paralítico deveria ser paralítico o resto da vida? Simplesmente porque a religião não enquadrava no modelo de cura de Jesus ou do Messias que ele era? Deveria um homem ficar dentro de uma igreja simplesmente soterrado por seus sofrimentos, angústias e paralisado pelas suas deficiências, simplesmente porque o Messias não atendia ao padrão de modelo religioso da época? É exatamente o que vai acontecer agora em Marcos capítulo 3. Dá uma olhadinha. Na outra ocasião, depois disso, ele entrou numa sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada.
Em Lucas, nós vamos encontrar a palavra a mão direita, tá bom? Marcos não destaca qual é a mão, mas o Lucas é médico, e como médico ele sabe a importância da mão direita, e ele diz, o homem tinha a mão direita atrofiada. Então guarde essa informação porque ela é importante para nós. Veja bem onde Jesus entra, na sinagoga. O que era a sinagoga? A sinagoga era a religião oficial do povo de Israel. Eles tinham um templo na antiguidade, porém o templo foi destruído. E agora, sem o templo, nos dias de Jesus, que era apenas ruínas, eles tinham lugares de adoração a Deus e de estudo da Bíblia. E se chamava sinagogas. Pequenos templos onde eles se reuniam, onde não havia sacrifício, onde não havia sacerdote, mas haviam os doutores da lei, os intérpretes da Bíblia. Jesus entra na sinagoga, de uma casa, ele vai para um confronto direto com a religião da época. Isso acontece lá em Cafarnaum. Quando ele chega nessa cidade, quando ele chega nessa sinagoga, e ele se posiciona, todo o modelo religioso se coloca de espreita para dizer, esse homem vai causar transtornos para nós. Provavelmente ele virá curar no sábado. E se ele curar no sábado, nós vamos acusá-lo de blasfêmia. Porque ele diz que é Deus e cura, diz que é Deus, perdoa, e agora blasfema contra o nosso sábado. O sábado era um dia que não podia fazer nada, nem andar mais do que 25 passos, senão isso era considerado pecado. Não podia cozinhar, não podia tirar a vaca que foi para o brejo, não podia fazer absolutamente nada, senão adorar a Deus. A comida deveria ficar numa pedra aquecida durante a sexta e o sábado todo, porque não se podia cozinhar no sábado, absolutamente nada. A única coisa que era permitida era o deslocamento até a sinagoga e a leitura da Torá, ou da Bíblia. Então Jesus entra na sinagoga já com uma intenção. Porque numa intenção de Jesus é confrontar um modelo de limites. Porque na sinagoga tinha um homem muito importante para ele. Só que esse homem não era nem o doutor da lei, não era nem o pastor que pregava, nem o ministro de louvor que cantava. Havia um homem sentado lá no fundo daquela sinagoga, com a mão direita atrofiada. E eu acho que isso faz sentido para você aqui essa noite. Que veio achando que talvez algumas pessoas são mais especiais e mais importantes que você. Que talvez pense que porque alguém está aqui à frente, ou porque alguém não sofre o que você sofre, é uma pessoa mais privilegiada na vida do que você. Talvez você disse isso ao vir para cá. Eu queria ter a vida do fulano, eu queria morar na família do Beltrano. Se eu mudasse para a cidade tal, se eu tivesse um emprego tal, se eu fosse como um desses que estão à frente da igreja, talvez a minha vida fosse melhor. Quando Jesus entra na sinagoga, ele não está olhando para as espécies, não está olhando para os indivíduos que compõem a religião, ele está olhando para aquele que precisa dele. Por isso, querido, se tem alguém aqui essa noite que precisa de Jesus, é o alvo do olhar dele. Ele vê quem precisa dele, ele não vê quem não precisa. Porque Jesus mesmo disse, não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. E Jesus disse, eu não vim para curar os sãos, eu vim para curar os doentes. Então se você está sentado na última cadeira ou na primeira, com a sensação de esquecimento, com a sensação de abandono, com a sensação de que a vida não vai para frente, com a sensação de que Deus não tem que você não tem importância para Deus, ou que nem Deus se importaria com você, você está redondamente enganado e enganado. Porque esse texto diz que Jesus foi na sinagoga, mas não foi para fazer qualquer tipo de conveniência com a religião. Jesus foi para ver um homem de mão atrofiada. E eu creio, queridos, que Jesus veio essa noite a esse lugar e Ele está aqui. E nós sabemos que é verdadeiro o que nós dizemos aqui pela presença dEle nesse lugar, que cura, que liberta, que transforma e que está aquecendo seu coração enquanto nós estamos falando nesse lugar. Não porque nós temos um louvor aconchegante, caloroso. Não porque nós temos uma oratória que é esclarecedora. Nós temos a certeza que Deus e Jesus veio para esse lugar porque existem corações atrofiados aqui. Existem pessoas nessa sinagoga, existem pessoas dentro dessa construção que nós chamamos de igreja, quando na verdade é apenas construção onde a gente se reúne como igreja, para dizer a você que está com a sua mão atrofiada, com o seu coração atrofiado, com o seu casamento atrofiado, com a sua fé ressequida, com as suas emoções exprimidas. Deus veio a esse lugar para dizer, o que me atrai são suas necessidades, o que me atrai é o seu coração carente, o que me atrai é o seu atrofiamento, a sua luta constante contra todas as dores, sofrimentos e limitações que você tem vivido. O que me atrai é você, não é a estrutura, não são as luzes, nem as câmeras, nem as ações. O que atrai Deus é o coração.
E veja bem que nesse texto é bem claro. Jesus entra na sinagoga porque tinha um homem com a mão atrofiada, ponto. Jesus entra na presbiteriana porque tem uma mulher que está sofrendo com abandono no seu lar. Jesus entra na igreja presbiteriana porque tem um homem que está com o seu coração espremido de tantas ofensas e injúrias que tem recebido dos seus familiares. Jesus entra nesse templo porque vê uma pessoa com um diagnóstico negativo, que está profundamente abalada, perguntando sobre a sobrevida, perguntando sobre o futuro dela e dos seus filhos. Jesus entra nesse templo porque vê alguém chorando, alguém com o coração deprimido e angustiado. Jesus entra nesse templo porque ele já vê pessoas com a mão ressequida e atrofiada, muito antes do pastor ver, de um líder ver, ou de um intercessor colocar a mão sobre você. Então você é o que está escrito aqui. Você que veio aqui essa noite é o que está por detrás dessas linhas. Um homem de mão atrofiada, uma mulher de um coração atrofiado, é o que nós somos aqui essa noite. É o que nós precisamos entender aqui. E aí Jesus faz o confronto. Faz um confronto nesse momento com você e comigo. No versículo seguinte, o texto já mostra por que ele estava ali. Alguns deles, alguns dos doutores da lei, da classe religiosa, estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e vem para o meio. Eu sei que você não gosta talvez disso. Eu sei que talvez isso possa trazer algum tipo de constrangimento. Mas eu quero dizer uma coisa para você com muita graça e sabedoria. Não existe cura sem exposição. Enquanto você continuar escondendo as suas dores, enquanto você continuar camuflando o seu sofrimento, nenhuma cura alcançará a sua vida. Enquanto você continuar se esquivando de tudo aquilo que é danoso, prejudicial, doloroso na sua alma, enquanto você não abrir o coração, confessar a realidade e admitir a sua enfermidade, enquanto você não se expor e dizer: Senhor, eu estou lutando há anos com isso, eu estou lutando há anos com esse hábito, com esse tipo de conversa, com esse tipo de pensamento, com essa forma de me comportar, com esse ciclo de amizades, com essa forma de pensar. Senhor, faz anos que eu lido com esse tipo de religião que não me traz bem nenhum, faz anos que eu lido com esse cárcere de opiniões alheias, de aprovação das pessoas. Senhor, enquanto você não abrir, enquanto você não expor, não haverá cura, porque Deus não pode curar se você não se levantar e não vir para o meio. Obviamente que eu não trarei você aqui à frente, que eu não vou dizer: olha, você que está com crise na sua identidade sexual, vem aqui à frente. Você que é um adúltero, se expõe aqui agora. Obviamente que nós não faremos esse tipo de constrangimento, mas o que Deus está pedindo para você é o seguinte: se existe um adultério, se existe uma crise de identidade sexual, se existe um vício oculto e escondido, é necessário levar até no altar do Senhor, e não ficar se camuflando, se escondendo, se esquivando do que Deus quer fazer. Ele quer curar você. Ele quer tampar toda a nudez que o seu coração tem experimentado diante de uma fraqueza, diante de uma dor constante e contínua. Jesus chama você para o meio, Ele te vê, Ele te enxerga. Eu não posso dizer isso, eu não posso falar sobre isso, eu não posso te expor aqui à frente, mas o Espírito Santo, que sonda os corações e revela o íntimo da alma, que sabe o que se passa nos pensamentos, o Espírito Santo é a palavra de Deus que divide alma e medula, que divide corações. Ele está penetrando, dizendo: você precisa confessar isso, você precisa se expor a mim, você precisa lançar luz sobre esse problema. Pare de correr de mim, pare de se afastar, se renda, se exponha, assuma, decida em vir para o meio, porque até agora a religião não te ajudou. Que essa é a verdade. Quem era esse homem? Um homem da mão atrofiada, a mão direita, a mão do serviço militar. Sabe o que isso significa? Esse homem nunca poderia exercer um benefício em favor do seu país. Ele era um parasita. Quando havia qualquer motivo de guerra ao redor, todos os homens pegavam seus escudos, suas armas e saíam para a batalha. Mas esse parasita social ficava na varanda da sua casa, porque ele não tinha capacidade, por causa da sua mão direita ser atrofiada, ele não conseguia segurar uma espada para defender o seu país. Que sensação isso traz? Talvez a mesma sensação que você está sentindo de desemprego. Talvez a mesma sensação que você está sentindo de insuficiência financeira.
Ou quem sabe a mesma sensação de ter sido descartado ou descartado depois de anos de relacionamento, onde a pessoa olhou para você e disse: caça o seu rumo, para mim você não serve mais. Esse homem sentado na varanda da sua casa, com a sua mão ressequida, não era um privilégio, era uma dor. Estar naquela condição não era uma alegria, era um sofrimento. E talvez seja isso que as pessoas estejam vendo ao seu redor, dizendo: ah, você é um beneficiado, ah, você é uma sortuda, quando na verdade no fundo da sua alma dói, sofre. Enquanto algumas amigas aplaudem você e dizem assim: olha que bom, você pode sair, não tem mais homem para mandar sobre a sua vida, não tem um macho para ficar controlando aonde você vai, você pode beber, você pode sair, você pode se deitar em várias camas, você é livre. Você sabe que no fundo, lá na varanda, seu coração continua atrofiado, que à noite, deitada a cabeça naquele travesseiro, a sua alma parece te espremer, dizendo: quem eu sou? O que eu estou fazendo de mim? Enquanto toda a sociedade aplaude as cachaças, as noitadas, as baladas, a posição financeira, o crescimento, enquanto todas as pessoas estão dizendo: olha como você está indo longe, no fundo, sentado na varanda, você sabe que tem uma mão atrofiada. No fundo, você sabe que o coração ainda está apertado. Que era o que esse homem vivia todo santo sábado na sua religião judaica. Ele saía com a sua mão escondida para entrar na sinagoga. Sabe por quê? Porque isso é motivo de vergonha. E toda vergonha impõe sobre nós limitações. Tem gente que não consegue ser feliz por causa da sua própria vergonha. Querendo escondê-la, coloca um fardo sobrecarregado sobre si mesmo. Esse homem saía todo sábado para a sinagoga com a sua mão escondida. Porque a palavra de Deus diz lá em Levítico capítulo 27, versículo 17, que nenhuma pessoa deformada deveria pisar no templo. Esse homem tinha uma deformidade. Ele não podia pisar no templo. E certamente as pessoas diziam: nem na sinagoga. Porque aqui só é o lugar de gente perfeita. Aqui só é lugar de gente que está em plenas condições. Talvez seja isso que você ouviu. O que você vai fazer na igreja? Olha a tua vida, olha quem você é. Pois bem, você não veio aqui porque está curado. Você veio aqui exatamente porque precisa de cura. Você veio aqui exatamente porque sabe que a mão está atrofiada e você precisa resolver esse problema imediatamente. E como é que você resolve isso? Indo para o meio. Porque eu repito, a religião não tem respostas para a sua dor. Quer ver? Quer ver? Olha o versículo posterior, Jesus dizendo: depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Queridos, note bem a palavra salvar a vida ou matar. Eu pergunto para você: uma mão atrofiada era risco de morte? Sim ou não? Não. Por que Jesus usa esse termo matar? Aquele homem estava morrendo. Só que aquele homem não estava morrendo por causa da mão atrofiada. A palavra é muito mais profunda e talvez te atinja o seu coração por causa disso. A palavra vida nesse caso é uma palavra importantíssima para a gente entender que aquele homem corria sérios riscos na sua vida. Quer ver? Ele poderia morrer sim a qualquer momento. Porque existem 3 formas de falar vida no Novo Testamento. A primeira forma, bios. Por isso que a gente fala biologia, biosfera, vida. A segunda forma é zoe. Vida completa, vida plena, vida total, vida em abundância. E a terceira forma de falar vida é psique. Exatamente, sistema psíquico, psicológico. Jesus usa a terceira palavra que eu te disse aqui. Jesus diz: o que é melhor, fazer o bem ou o mal? Salvar a psique ou matá-la definitivamente? Porque aquele homem estava morrendo emocionalmente, aquele homem sofria de danos emocionais, danos espirituais, danos internos. Sim, queridos, as limitações dele não eram exteriores. Ele aprendeu a conviver com a dor da mão atrofiada, ele aprendeu a conviver com as mentiras, com as bizarrices, até mesmo com as zoeiras ao seu redor, mas ele não tinha convivido com as dores da sua alma. Isso era muito mais forte do que uma deformidade física. Assim como é muito mais forte a separação conjugal, ou estar sozinho em casa do que a separação conjugal, estar sozinho em casa do que a esposa ter ido embora. É muito mais forte o que se sente dentro do que o que se vê ao externo. É muito mais forte a sensação de estar perdido do que estar batendo de porta em religiões que não fazem bem nenhum. Por isso, olha só o que Jesus diz: esse homem está morrendo no nosso meio e nós vamos deixar com que ele continue morrendo? Meu irmão, minha irmã, você goza de perfeita saúde, você pode ir e vir com certa facilidade,
não teve problemas de deslocamento ao chegar a esse templo, consegue fazer as suas atividades de maneira natural. Mas a minha pergunta para você é: internamente, existe alguma deformidade que é muito mais crítica e muito mais grave do que você está vivendo de uma maneira externa? Porque esse homem estava morrendo por dentro, assim como talvez você aqui. Talvez na aparência por fora, talvez as coisas ao redor estejam indo muito bem, quando a psique, a vida que está dentro, está indo embora. Você não vive mais, você só sobrevive. E é tão triste quando as pessoas entram no modo de sobrevivência, queridos. Já não há mais propósito, já não há mais sentido, já não há mais alegria, já não há mais fé, já não há mais vida, só existe sobrevivência. E Jesus olha para aquele homem sobrevivendo na sinagoga e pergunta: irmãos, o que vocês acham? A gente salva quem está morrendo, ou a gente deixa ele continuar morrendo dentro da igreja? Sabe o que a religião pergunta? Ou melhor, sabe o que a religião responde à pergunta de Jesus? Eles permaneceram em silêncio. Quero dizer uma coisa para você aqui: a Igreja Presbiteriana Independente não tem resposta nenhuma para te dar. O candomblé, o espiritismo, a Seixonoye, as religiões orientais, a meditação budista, nenhuma dessas religiões tem resposta para te dar. Porque a resposta não é um argumento, a resposta não é um sistema de crenças, a resposta não são velas acesas, joelhos dobrados, penitências pagas, a resposta não são despachos feitos, a resposta é uma pessoa, a resposta é Jesus. Por isso que a religião não consegue responder às dores da alma de uma pessoa, ela entra e sai tão vazia quanto entrou. A religião só abre o buraco, a religião só aumenta o vazio, a religião só impõe mais culpa, a religião só impõe mais regras, a religião só impõe mais dores. Ela diz: você está assim porque você é um pecador, você é uma pecadora, você está assim por causa do seu karma, você está assim por causa dos seus antepassados que estão visitando você na sua casa, você está assim por causa disso. A religião tem vários argumentos, mas nenhuma resposta para nos dar, porque a resposta não é religião, a resposta não é cerimônia, a resposta não é ritual, a resposta não é pastor, a resposta não é dar nó em camisa, desatar nó, a resposta não é despacho, não é sal grosso, não é rosa ungida, não é óleo ungido, a resposta não é mandinga, não é misticismo, não é horóscopo, a resposta é uma pessoa, é Jesus, queridos. E enquanto não encontrarmos essa pessoa, nós continuaremos na sinagoga com a mão atrofiada. Seja qual religião você professar, seja qual igreja você frequentar, seja qualquer templo que você entrar, ainda continuará o atrofiamento, o ressequimento da alma, porque a resposta não é um argumento, a resposta é uma pessoa, é Jesus. Jesus é a resposta para o seu coração. Jesus é a resposta, porque a religião só tem silêncio para te dar. A religião só tem silêncio. Por isso essa noite nós não pregamos a religião. Nós não falamos que você tem que vir para a igreja presbiteriana. Nós não falamos que é a nossa campanha que vai resolver o seu dilema. Nós falamos que Jesus, que você busca e que é pregado nesse altar, é a resposta para a sua vida. Ele é a resposta, Ele é a solução. Por isso que Ele olha e diz: vem para o meio. E o irado olhou para os que estavam à sua volta, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, e disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada. Eu não tenho tempo para adentrar nesse fato de Jesus estar irado, com tanto julgamento ao redor e nenhuma ajuda. Mas eu queria dizer para você que se sente julgada, pressionado, oprimido aqui essa noite. Jesus olha para você e diz: estenda a sua mão para mim. Para mim. Não, você não vai estender a mão para a sinagoga, porque isso não dá certo. Você não vai estender a mão para o terapeuta. Você não vai estender a mão para um novo medicamento que controla a sua ansiedade. Você não vai estender a mão para a melhor amiga que já se separou e que te orienta a separar também. Você não vai estender a sua mão atrofiada e mostrar as suas fraquezas para aquele que vai te pisotear e usar a sua própria fraqueza para tirar vantagem sobre você. Você não vai estender a mão para um amigo de conversa, de bar ou de boteco, ou alguém que não tem valores e morais suficiente para poder te direcionar. Você nem vai abrir ou mostrar a sua mão atrofiada para gente que não pode te curar. Porque a questão essa noite não é o fato de você expor a sua mão atrofiada. A questão não é apenas expor a sua limitação, porque isso talvez você já tenha feito. Você fez com a amiga, fez com o terapeuta, fez tomando aquele litro de medicamento. Lógico que litro é uma hipérbole que eu estou usando aqui para dizer de dependência medicamentosa. Você já expôs na rede social suas
os seus dramas, já vomitou o seu interior para gente que nem te conhece, nem te quer bem. Você já se expôs a várias religiões, já frequentou os mais absurdos lugares para tentar encontrar uma cura para a sua alma. A questão não é se expor, a questão não é expor as limitações, porque isso a gente faz o tempo todo, queridos. Alguns até restringem, alguns até evitam, mas o fato é, não é expor as suas limitações, mas para quem expor? E eu convido você hoje para expor a sua limitação, a sua mão atrofiada para aquele que pode te curar. Chega de paliativo, chega de genérico, chega de embustes, mentiras, chega de ilusões, querida. Expõe a sua ferida para quem possa te curar, pelo amor de Deus. Não deita mais numa cama e para dizer, agora eu encontrei a pessoa que vai me curar. Ele não vai te curar. Não diga que aquela pessoa, a aproximação dela, um relacionamento, ou um recurso financeiro, ou um salário maior, ou uma promoção, seja o que for, queridos, não diga que isso vai te curar. Não se exponha a esse ridículo novamente. Não se exponha a essa dor, a esse sofrimento. Não se exponha a essa frustração. Porque eu falo aqui essa noite, gente que tem colecionado frustrações. Escuta o que eu estou te dizendo. Eu falo aqui essa noite, a gente tem colecionado frustrações na sua vida. Simplesmente porque está expondo as feridas para pessoas erradas, para lugares errados e ambientes que não podem te curar. Hoje eu convido você a fazer o que é certo. Não porque eu estou dizendo, não porque aqui é o lugar certo, que também não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que fazer o que é certo é ir até a pessoa de Jesus. Religião não responde, sinagoga não cura, mas Jesus cura. E se você tem um coração atrofiado, uma alma ressequida, se a sua psique está espremida, se você corre risco de morte interna, morte interior, se você está em modo de sobrevivência, já não tem fé, já não acredita mais, já não confia, já não expõe a sua vida a Deus mais, eu convido você a vir essa noite e dizer, Senhor, eu quero colocar a minha alma diante de Ti. Eu quero cura, eu quero restauração, eu quero libertação, porque a questão não é como expor, a questão é para quem expor. E se você expõe a Jesus, a sua cura é garantida, queridos. Então o homem estendeu a sua mão, e a sua mão foi restaurada. Sabe o que significa a palavra restaurada aí? Em grego, que é a língua original que foi escrita a Bíblia do Novo Testamento, significa, ela foi dada como deveria ser. Eu gosto muito disso. Não é que ela foi melhorada, não é que ela foi reformada, ela voltou àquilo que ela deveria ser. Você quer que seu casamento volte ao que ele deveria ser? Não o que os outros pensam, não o que era antes. Que o seu casamento volte ao que deveria ser desde o começo. Que a sua fé volte ao que deveria ser desde o começo. Que a sua dignidade como pessoa, como mulher, volte como deveria ser desde o princípio, mesmo depois de tantas experiências vergonhosas. Que a sua integridade como homem volte como deveria ser desde o seu nascimento. Que a sua luta, sua fé, sua confiança, que a sua perseverança volte desde o início como sempre deveria ser. Não é reformado, não é melhorado, não é ajustado, é restaurado, é voltar ao estado de como deveria ser antes. E Jesus quer fazer isso na sua vida. Você crê, amém? Então fique em pé, por gentileza. Então a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero orar com você. Quero convidar a equipe de intercessão que vem aqui à frente. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Jesus, nós estamos diante da Sua palavra é viva, Sua palavra é eficaz, é a Sua palavra que foi liberada, e é o nome de Jesus que foi pregado essa noite. Não é o nome de um ícone, não é o nome de um ídolo, não é o nome de uma pessoa importante, é o nome do Filho do Deus Altíssimo, é aquele que está sobre todos os nomes, aquele que reina sobre todo o universo, aquele que todo o universo, todas as entidades espirituais batem continência, reverenciam a tua grandeza. É ao nome de Jesus que nós nos rendemos essa noite, é esse nome que nós pregamos, exaltamos e dizemos que tudo que acontece nesse lugar tem a ver contigo, é para o Senhor, é pelo Senhor, é com o Senhor, é através do Senhor. Sim, Jesus, é ao teu nome que nós rendemos os nossos corações e vamos nos expor essa noite. Nós não vamos nos expor diante dos homens, nós não vamos nos expor diante de pessoas, nós vamos nos expor também não diante da igreja, ou diante de um templo humano. Nós vamos nos expor, nós vamos nos colocar à mostra do Deus que conhece as nossas dores, e que hoje nos chama, vem para o meio e estenda a sua mão. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã que está em campanha,
Mas quero convidar você que não está, ou você que por algum motivo sentiu que essa palavra é para você. Eu quero convidar você para se levantar e vir para o meio. O que Jesus disse eu digo para você: vem para o meio. O fato de você sair do seu lugar e vir aqui à frente é o fato para você chegar e dizer: eu estou indo para o meio porque eu quero cura. Então nós viremos aqui à frente, os que estão em campanha e os que querem cura para a sua vida. Aqueles que sabem que lá no interior tem uma limitação que está espremendo e atrofiando sua vida, que está colocando você em risco de morte emocional, morte espiritual, que está colocando você inclusive em risco de morte física, porque não foram poucas as vezes que você pensou em suicídio. Eu quero chamar você aqui na frente. Saia do seu lugar, junto com os demais irmãos que estão fazendo a campanha. Enquanto nós cantamos essa canção, você vai dizer: Senhor, eu exponho. Venha com a sua mão levantada, venha com a sua mão à frente, venha com os joelhos dobrados, mas venha se colocar aqui à frente. É um ato profético. Você vai dizer: eu vou à frente, fazer o que aquele homem fez, mas não diante do pastor, diante da pessoa de Jesus que está aqui nesse lugar. Jesus está nesse templo, Jesus veio a esse ambiente, Ele mudou essa história. Então você que está em campanha, vem aqui à frente. A intercessão não vai colocar as mãos sobre você essa noite, vai me ajudar em oração. Você vai ficar aqui o tempo todo, enquanto nós cantarmos essa canção. Saia do seu lugar e vamos expor. Venha bem aqui à frente, não fique nos corredores, porque Deus quer ministrar o seu coração. Venha aqui pertinho e vamos orar juntos. Vem expor seu coração, vem expor a sua mão atrofiada, vem expor as dores que ninguém vê, vem expor os sofrimentos que ninguém enxerga, vem expor as limitações que você nem mesmo percebe. Venha dizer: Senhor, eu quero, Jesus. Mesmo que eu quero, Jesus. Em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar. Escute isso. Você pode. Eu sei que seu amor Você pode andar com Ele. é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra Sim, é para você sim. Não é que você não pode. Está disponível também a você. Está disponível também ao seu coração. Está disponível à sua alma. Não diga que não é para você. Não diga que você não pode, porque é para você. Mesmo que eu ande em meio ao frio, O Espírito de mesmo Deus. que eu vá correndo sem direção, Oh Deus, olhe para os corações mesmo que eu me canse de que entraram aqui essa noite. lutar ou esperar algo acontecer, Vem, Espírito Santo de Deus. mesmo que eu me encontre em meio ao caos, Eu sei, eu sei que tudo continua. talvez você não sabia, talvez você não soubesse, mas hoje você sabe. Você pode andar com Jesus sim. Eu sei que o seu amor Essa promessa é para você sim, sempre. porque Ele, só Ele é fiel. Ele é a fonte, Ele é o recurso, Ele é o que você precisa. Ele chegou a esse lugar por você. Ele chegou a esse lugar por você. Tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele, é com Jesus. Não é sobre nós. É sobre Jesus essa noite. É esse nome. É essa pessoa. E mesmo se eu me amar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Muitas circunstâncias na sua vida disseram que você não pode. Muitas pessoas disseram que você não pode. Você mesmo tem dito que não pode.
Mas a palavra de Deus diz: ainda que seja difícil, ainda que haja limitações, ainda que o coração esteja atrofiado, ainda é impossível para você, é difícil para você, ainda que você não sinta digna, ainda que você não consiga se levantar essa noite, ainda que você não consiga sentir, ainda que você não consiga receber, ainda que você não consiga crer, ainda assim, Deus continua movendo, Deus continua fazendo, Deus continua operando. Por isso toque. Disseram para você que você não pode, porque agora tudo pode, tudo posso, em Jesus, aquele que me fortalece. Eu posso nele, aleluia. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que limitações se imponham, eu sei que Jesus pode, e nele eu também posso, em nome de Jesus. Cada macheiro, marraceiro, o Espírito Santo de Deus. Mesmo que eu me abale, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Quero pedir que o Ministério de Intercessão estenda a sua mão e comece a abençoar essas pessoas que estão aqui. Espírito Santo de Deus, nós queremos interceder por essas pessoas que saíram do seu lugar, porque não é fácil dizer: estou aqui, Senhor. Não é fácil admitir que existem pontos de atrofiamento em nossa vida. Não é fácil admitir que existem lugares que estão ressecados na nossa alma. Mas essas pessoas estão dizendo isso essa noite, Pai. Por isso, em nome de Jesus, mova sobre cada coração. Nós estamos, em nome de Jesus, vendo correntes caindo por terra, cadeias espirituais que foram atadas, que foram impostas na infância. Cadeias espirituais têm sido impostas por palavras de pessoas que importam, pessoas de autoridade na vida desse homem e dessa mulher. Palavras que foram liberadas e que criaram um modelo de vida. E pessoas que agora estão vendo o Senhor pelos olhos do que os outros falaram, do que a religião disse. Cadeias estão quebrando em nome de Jesus. Cadeias estão quebrando em nome de Jesus. Caia por terra agora toda cadeia, toda falsa crença, toda assimilação maligna que veio a esse coração. Escute só. Você disse que Deus não pode porque alguém falou para você que você não podia. Você disse que Deus não pode só porque alguém disse para você que você não podia. Quem é essa pessoa para determinar o Rei do Universo, o que Ele pode ou não fazer sobre a sua vida? Quebre essa crença hoje em nome de Jesus. Não é porque alguém disse que Deus não pode. Aliás, todas as coisas são possíveis na mão de um Deus que não há limites. É impossível para você, mas Ele tudo pode. Não transfira para Deus a sua crença limitada. Confie de que esse Deus pode restaurar a mão atrofiada e pode trazer de volta, não o que era, não o que foi, mas, aleluia, não o que era, não o que foi, aleluia, mas o que deveria ter sido desde o começo. Deus está restaurando, Deus está trazendo mais e melhor, Deus está fazendo de novo e melhor. Não é o que era, não é o que foi, é o que deveria ter sido, e Ele está restaurando a sua vida. Caia por terra as cadeias, caia por terra as prisões,
caia por terra as trevas, enche o Espírito Santo dos corações de uma fé verdadeira, vigorosa, de que o Senhor está aqui e de que ainda que as circunstâncias mudem, o Senhor jamais muda, o Senhor permanece para sempre. E se você crê nisso, você pode dizer amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos com as nossas palmas, aleluia, e te louvamos em nome de Jesus, aleluia. Não é porque você não pode que Deus não possa. Leva isso na sua vida em nome de Jesus. Tenha uma boa semana.